Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar demonstrando para os senhores aí como pode ser feito o processo de união de arquivos, de matriz e filial, união de arquivos FD contribuições, arquivos TXT. Nós temos relatos de muitos de nossos clientes é, que às vezes algumas empresas elas utilizam um módulo ERP para uma empresa matriz e um outro módulo nas filiais, ou as empresas são compradas, fundidas, enfim, é, mas utilizam sistemas diferentes e acaba não gerando o arquivo, FD contribuições consolidado da forma que deve ser entregue para a Receita Federal, pois se a sua empresa é uma empresa que possui filiais, você deve entregar um arquivo consolidado contendo, a escrituração dos documentos do estabelecimento matriz mais dos estabelecimentos filiais em um único arquivo, Então, muita gente tem os arquivos separados e nós vamos hoje, através desse vídeo, demonstrar para os senhores como é possível fazer essa junção utilizando o Excel, utilizando uma ferramenta nossa aí. Eu vou mostrar a ferramenta para os senhores, todo passo a passo. Ela fica disponível em nosso site. Ela funciona gratuitamente por 15 dias aí para que os senhores possam realizar os testes necessários para verificar se atende à necessidade do uso diário no dia a dia dos senhores. E após 15 dias, os senhores podem estar contratando esta ferramenta. Então vamos lá, eu vou mostrar todo o passo a passo. O exemplo que eu vou estar utilizando aqui é um exemplo de um arquivo matriz, e duas filiais. É um exemplo com poucos lançamentos, são pouquíssimas notas lançadas nos arquivos, tanto da matriz como da filial, somente para que os senhores entendam a essência. Então, no meu exemplo, eu terei poucos lançamentos, poucas informações, mas nos arquivos que os senhores forem operar no sistema, pode ser que tenha dezenas de lançamentos, centenas de lançamentos, milhares de lançamentos, Então, é tudo muito relativo, porém, a essência é a mesma, a forma de fazer a união dos arquivos é a mesma. Então, não tem por que eu pegar um arquivo enorme aqui para ficar mostrando para os senhores, para que demore muito tempo para de exposição do vídeo, sendo que o arquivo com duas, três linhas, quatro linhas, enfim, o conceito é o mesmo, O conceito, a base para fazer a união é a mesma. O importante é o entendimento, entender a finalidade de cada bloco, de cada procedimento que eu vou estar explicando nesse vídeo. Então vamos lá. É, eu vou eu vou mostrar para os senhores no nosso site em www.sysconv.com.br. É possível, senhores, baixar um sistema nosso que se chama SPED XML Excel Sysconv. É esse sistema aqui, ó. Quando eu clico nessa opção nela no site, ele vai me dar a opção para que eu possa baixar, a versão de demonstração desse sistema. E a versão de demonstração desse sistema, ela funciona por 15 dias gratuita, ó. Experimente grátis por 15 dias. Aí aqui, se eu clicar no botão, ele vai baixar, o arquivo executável para a instalação desse sistema. Porém, no nosso caso aqui, eu já tenho, o sistema instalado. Então, eu vou mostrar para os senhores já, não vou mostrar o processo de instalação, apesar que o processo de instalação é bem simples. É só baixar o arquivo executável, dar um duplo clique no arquivo executável, ele vai iniciar a instalação. É só ir clicando em avançar, avançar, avançar até concluir. Quando concluir, o sistema já estará instalado. Os senhores podem usar a versão de demonstração aí por 15 dias e após os 15 dias, os senhores podem entrar em contato caso sintam interesse pela ferramenta. Então, no meu caso aqui, eu já tenho, a ferramenta instalada aqui, ó, é esse ícone aqui que está aqui em cima, aqui, ó, SPED XML Excel Sysconv, o sistema. Quando os senhores instalar, vai criar esse ícone aqui na área de trabalho dos senhores.
No caso, eu vou iniciar a apresentação aqui. Eu deixei como modelo, eu deixei três arquivos aqui, EFD contribuições, né? Coloquei aqui um da matriz, um da filial 1 e um da filial 2. Então, são três arquivos, né, EFD contribuições. Eles já estão validados. Eu vou mostrar para os senhores que eles estão validados. E eu vou usar essa nossa ferramenta para fazer o processo de união dos arquivos para os senhores entenderem todo o passo a passo dessa união. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou no programa, no PVA, que é o Programa Validador de Arquivos da Receita Federal, e vou buscar esses arquivos que eu já deixei como exemplo, que vamos utilizar aqui no nosso exemplo, para que eu possa mostrar para os senhores que o arquivo ele realmente está validado, né? Então, vou entrar aqui no meu usuário. Então, aqui eu vou pegar primeiro o arquivo da matriz. Vamos fazer a validação deste arquivo da matriz para ver se ele está ok. E depois nós vamos fazer a validação dos arquivos das filiais. Às vezes esse programa fica um pouco lento, né? Principalmente quando a gente deixa ele muito tempo aberto. Acho que ele ocupa muita memória da máquina e fica com um processamento um pouco retardado. Mas enfim. Então aqui, né, ele está terminando de fazer a validação do arquivo. Vamos lá. Ok, o arquivo foi validado. Se eu verificar aqui, né, então eu tenho aqui, ó, as informações do meu estabelecimento matriz, né? Então só tem um estabelecimento aqui, que é esse daqui, empresa teste matriz 01, ok? Ele já está aqui dentro, né? Se eu verificar aqui, ó, tem documentos escriturados, porque os senhores podem ver aqui, ó, vamos ver, ó, ele tem informações no bloco C170, no F100, tem informações aqui, ó, de entradas, de saída, enfim. Então esse é o arquivo da matriz, ele está validado. Aí aqui eu tenho da primeira filial, né, também. Vamos ver se ele também está validado. Na verdade, o que eu fiz, né, para facilitar aí a manipulação e o entendimento, as mesmas notas, né, que eu lancei na empresa matriz, eu lancei também na filial e na filial 1 e na filial 2, né, para ficar mais fácil. Lógico que no caso dos senhores aí, isso não vai ocorrer jamais, né? As notas da matriz pertencem à matriz, as da filiais das filiais. Aqui, como são só dados fictícios, só dados para teste, para efeito de simulação, não tem problema nenhum eu fazer da forma que eu fiz. Os senhores vão entender melhor na hora que eu mostrar no Excel a manipulação desses dados. Então esse arquivo é o segundo, ó, da empresa teste, a filial 1, né? É um outro CNPJ. E aqui por último a gente vai validar também o arquivo da filial 2, né? Então, uma empresa matriz e duas filiais. Eu posso entregar o arquivo dessa forma para a Receita Federal? Não, não posso entregar os arquivos quebrados. O próprio guia prático e a legislação obriga que a apuração, né, dos impostos federais seja feitos pelo estabelecimento matriz, né, e o arquivo referente à declaração acessória deve ser entregue de forma consolidada, contendo a escrituração do estabelecimento, tanto matriz, assim como dos estabelecimentos filiais. Lembrando que no nosso exemplo aqui eu terei duas filiais, né? Porém, né, existem casos aí de empresas que são açougues, loja de sapatos, né, às vezes padaria, restaurantes, enfim, possuem várias filiais, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho a matriz, a filial 1 e a filial 2. Eu tenho três arquivos.
Isso não é permitido, eu fazer entrega de 3 arquivos, até porque o primeiro eu consigo entregar, o segundo quando ele verifica o CNPJ aqui, né, barra 2000 contra 01, o próprio transmissor lá, né, o ReceitaNet, ele já bloqueia, não permite, ele vai falar que não é possível entregar informações de estabelecimentos filiais que deve ser entregue consolidados no estabelecimento matriz. Tá. Então, via de regra, eu tenho 3 arquivos validados aqui, né? Os 3 estão validados. Como eu não posso fazer a transmissão, eu teria que unificá-los. É aí que a gente vai fazer a operacionalização dos dados aqui utilizando o sistema, ok? Então vamos lá. Esses arquivos, então essa é a interface do nosso sistema, né? Do sistema SPED XML Excel Sysconv. Eu vou converter os arquivos do formato TXT para o formato Excel. Então, através dessa rotina aqui, ó, SPED único, EFD ICMS-SPI, EFD contribuições, eu posso selecionar o arquivo. Eu vou clicar aqui em PiscoFins. Eu não vou pedir aqui para fazer o cálculo automático. Depois eu vou explicar para os senhores por qual motivo eu não vou fazer isso daqui. Então, eu vou selecionar o arquivo. Vamos lá, eu vou selecionar o arquivo matriz e eu vou pedir para converter ele de TXT para Excel, ok? Ok, então ele já converteu. Eu vou selecionar também a filial 1, vou pedir para exportar e vou selecionar também a filial 2 e vou pedir para exportar. Então criei 3 arquivos em Excel. Por enquanto eu vou deixar o sistema minimizado, que nós não vamos utilizar ele agora por enquanto. Eu vou lá na pasta onde que eu tenho os arquivos, ele criou 3 novos arquivos, né? Como que eu sei qual arquivo é de qual empresa? Eu sei aqui pelo CNPJ, numeração do CNPJ que tem aqui, ó, no nome do arquivo. Então, para facilitar na identificação, eu vou colocar aqui como matriz, renomear os arquivos, né? Este daqui vai ser o filial 1 e esse daqui vai ser o arquivo filial 2. Ok? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou esquecer por enquanto os TXTs e vamos operar os arquivos no Excel. Então no Excel eu vou abrir o arquivo da matriz aqui, né? Em cima ele vai me apresentar o nome do arquivo que é matriz. Eu vou também deixar aberto o arquivo da filial 1. Então abriu aqui o filial 1, o arquivo. E eu vou deixar aberto também o arquivo da filial 2. Ok? Filial 2. Então os 3 arquivos estão abertos. Matriz, filial 1 e filial 2. O arquivo da matriz é o que deve conter a consolidação da escrituração. Deve ser feita a entrega através deste arquivo, né, de forma consolidada. Então, o arquivo, como ele é quebrado por blocos, né, aqui os blocos a gente vai adicionar as informações dos outros estabelecimentos para que possa ser feita a união. Aí eu vou estar comentando aqui, né, agora o processo pode ser que seja um pouco demorado, mas eu vou estar comentando bloco a bloco para mostrar para os senhores as alterações que serão necessárias ser feitas no arquivo para que a gente consiga unificá-lo e validá-lo, ok? Tá, então aqui estamos no estabelecimento matriz. O bloco 000 é o que contém os dados cadastrais do contribuinte, é os dados da matriz que tem que ter mesmo, então não vou alterar. O bloco 001 é o bloco que indica que tem movimento, né? Essa informação 0 quer dizer que tem movimento no arquivo, se tivesse o 1 aqui, queria dizer que não teria movimento no arquivo. O bloco 0100 contém as informações do contador responsável pela entrega da declaração, eu só preciso de um único contador. O bloco 010 ele informa, ele tem dados aqui de informações sobre o tipo de apuração, né, se é cumulativa, não cumulativa,
e o método de apropriação dos créditos é direto, né, o proporcional por rateio, enfim. Aí o bloco 0140 é o cadastro dos estabelecimentos. Então aqui eu já começo a ter que alterar, porque eu tenho que cadastrar o meu estabelecimento matriz mais os estabelecimentos filiais. Como que eu faço isso? Vou lá no arquivo 02, bloco 0140, clico na segunda linha, vou copiá-la do arquivo 2 e vou trazer para o arquivo matriz e vou colar aqui. Então colei as informações da filial 1 no bloco 0140 do arquivo matriz. Vamos lá fazer filial 2, bloco 0140, copio os dados, volto para o arquivo matriz, colo as informações aqui, ok? Então, fiquei com 3 registros no bloco 140, né, que é o registro do cadastro da matriz e das duas filiais. Os CNPJ são diferentes, né, o nome dos estabelecimentos também são diferentes. Bloco 0150 são os cadastros de participantes. Participantes são meus fornecedores e meus clientes. No arquivo matriz eu tenho o cadastro de 5 participantes, né? São 5, 1, 2, 3, 4, 5. No estabelecimento matriz eu tenho que ir lá no da filial, pegar os participantes daqui, copiar e colar lá no estabelecimento matriz. O mesmo eu tenho que fazer para o estabelecimento da minha segunda filial. Vou copiar, vou levar para o estabelecimento matriz. Então agora eu fiquei com 15, né? Eu tinha 5, fiquei com 15. Se vocês verem, né? Ah, tá, mas a mesma quantidade. É porque, como eu disse para os senhores, eu escriturei as mesmas notas, os mesmos participantes nos 3 arquivos de formas iguais. Na prática, na real, quando vocês forem fazer isso daí, isso não vai acontecer. Talvez a matriz tenha 1000 notas, a filial tenha 2 ou 3. Ou a filial tenha 100.000 notas, a matriz tenha 1000. Então, isso é muito relativo. A matriz tenha 5 participantes, a filial tenha 150. Aqui eu deixei padronizado só para questão de entendimento, né, as quantidades, o que deve ser unificado. Então unificamos aqui por enquanto o bloco 0140, o bloco 0150. Preciso unificar também o bloco 0190, que são os cadastros de unidades de medida. Eu tenho que pegar aqui da filial 1 e trazer para a matriz. Eu tenho que pegar da filial 2 e trazer para a matriz. Vocês devem estar se perguntando, mas por que tem esse nome empresarial na frente? Este nome ele é importante ter, e o CNPJ aqui do bloco 140 é fundamental tê-los de forma correta para que o arquivo possa ser montado de forma correta, né? O arquivo ele segue uma hierarquia de montagem e essa hierarquia tem campos chaves que são identificadores para a montagem. Então essas informações aqui na primeira e na segunda coluna das planilhas elas são fundamentais. Não pode excluir, não pode alterar os dados para que fiquem diferentes, né? Aqui no bloco 0200 eu tenho o cadastro de produtos. Então eu tenho 3 produtos cadastrados na matriz. Na filial eu vou ter mais 3 produtos, né? Porque como eu disse, os arquivos praticamente eles são iguais. E eu vou ter também lá na minha filial 2 mais 3 aqui. Vou trazer também para o estabelecimento matriz. Então tinha 3, agora fiquei com 9. Vou salvar blocos 0400. Bloco 0200 é o cadastro de itens, o 0400 é o cadastro de natureza de operação. Lá na minha filial, vou buscar as informações de lá também e vou trazer para o meu estabelecimento matriz. Vou na segunda filial, bloco 0400, copiar as informações e vou trazer para o estabelecimento matriz. Vou salvar. Bloco 0500 é o cadastro de contas contábeis. Este é o único que tem uma particularidade específica. Ele vamos supor, eu tenho um cadastro de participantes para uma matriz e para cada filiais. As contas contábeis é o mesmo cadastro para todas as empresas, né? Então eu não preciso
fazer a unificação. A única restrição aqui e particularidade que eu tenho que me atentar é que no cadastro do 0500, quando o arquivo é consolidado da matriz e da filial, eu tenho que cadastrar aqui na primeira e na segunda coluna os dados do último estabelecimento, porque ele vai na sequência de cadastro do último estabelecimento. Isso é uma regra hierárquica que está prescrita lá no guia prático, não foi a gente que criou, então é uma definição que pela sequência eu tenho que colocar os dados do último estabelecimento filial. Se eu tivesse 20 filiais, 50 filiais, eu teria que colocar aqui os dados da última filial para que a montagem do arquivo saísse na ordem correta. Então, o bloco 0500 eu não preciso fazer unificação, ele é o único bloco que tem uma particularidade diferenciada, contrário do 0400 e os outros demais. Aí eu vou ter aqui o bloco 0990. O que quer dizer esse bloco 0990? Ele me informa a quantidade de linhas iniciadas com bloco 0 que eu tenho no arquivo. Então vamos contar para a gente ver quantos blocos 0 eu tenho. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho mais 1, 2, aqui eu tenho mais 1, 3, aqui eu tenho mais 1, 4. Aí aqui eu tenho mais 3, né, são 7. Aqui eu tenho mais 15, são 18, né? Aqui eu tenho mais 3, são 21, né? Aqui eu tenho mais 9, são 30, certo? Aqui eu tenho mais 9, são 39. Aqui eu tenho mais 1, são 40. E aqui eu tenho mais 1, são 42. Estou certo? Deixa eu ver. Deixa eu recontar aqui para ver se eu estou certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 7. 7 com 15. Aqui eu já errei, é 22, né? Então são 7 com 15. São 22 com 3, são 25. 25 com 9 são 34. Com 9 são 43. Com mais 1 são 44. E aqui são 45. 45 registros iniciados com bloco 0. Então o 0990 é o contador de linhas de blocos zeros. Depois eu vou ter outros contadores de blocos, por exemplo, os A990 é o contador de linhas iniciados com bloco A. A gente vai chegar lá. Então aqui eu finalizei 45 registros. Esse registro 1000 não mexo, 1900 não mexo. O A001 é um indicador que mostra que eu tenho movimento no bloco A. O A010 eu tenho aqui o cadastro de um único estabelecimento, que é o matriz, porém eu tenho movimentos no bloco A também nas filiais. Então eu tenho que colocar aqui no bloco A010 o cadastro dos meus outros dois estabelecimentos também, se os dois tiver movimento. Se, por exemplo, só mais um tiver movimento, eu traria só mais um. Só que no meu exemplo, como eu disse que eu iria replicar todas as notas de um arquivo nos outros, então eu vou ter movimento nos 3 CNPJs. Então, por ter movimento nos 3 CNPJ, eu tenho que ter 3 A010, ok? Bloco A100, eu tenho duas notas aqui de serviços, né? Serviços tomados, escriturados no estabelecimento matriz, mas no estabelecimento filial eu tenho mais duas notas. Então, eu vou copiar essas notas e vou trazer para o bloco A100 da matriz. A mesma coisa farei para o A100 da filial 2. A100 da filial 2, parece que é carne, né? Aqui no bloco A100 da matriz, então fiquei com 6 notas, né? Eu tinha duas, né? Multipliquei por 3, agora eu fiquei com 6. Vamos ver aqui, tal, 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 tararã, tararã, tararã. Ok. O bloco A170, mesma coisa. Vou lá na filial, na primeira filial, vou copiar o A170, que é os itens das notas de serviços, vou colar no estabelecimento matriz, vou no segundo estabelecimento matriz, vou colar lá no segundo estabelecimento matriz. Ok? Então, tudo bem, na matriz eu colei o bloco A100.
Aí eu tenho o A, agora eu tenho o bloco aqui, que é o bloco UA 990, né? Eu tinha sete, sete registros. Agora eu vou ter um mais 3 são 4, mais 6 são 10, não é isso? Mais 6 são 16 e mais um são 17. Então, agora são 17 registros a que eu contenho no arquivo. Então, tenho que ficar atento a essa questão da contagem dos totalizadores. Não sei se os senhores conseguiram pegar, mas ainda tem mais alguns blocos para a gente manipular. Talvez os senhores consigam acompanhar aí conforme eu for alterando nos próximos registros. Bloco C001, indicador de movimentação 0, tem informações. O C010, eu tenho informações aqui do estabelecimento matriz, porém eu tenho a filial com movimento no bloco C também, que são as notas. Tenho que trazer as informações do bloco C010 para o estabelecimento matriz das duas filiais, né? Então, filial 1, filial 2. Vou trazer tudo aqui para o estabelecimento matriz. Agora eu vou fazer o seguinte: eu tenho que trazer as notas. Eu tenho 4 notas escrituradas no estabelecimento matriz e eu tenho mais 4 notas na primeira filial. Então vou copiar aqui as informações do bloco C100, que é o registro de notas fiscais, e também vou pegar o C100 lá da empresa filial 2 e vou trazer também aqui para o estabelecimento matriz. Então tinha 4, agora eu tenho 12. O bloco A170, desculpa, C170, eu tenho 4, 5, 6. Isso, 6, exato, 6. Bloco C170 no estabelecimento matriz, porém eu tenho mais 6 aqui do estabelecimento filial 1. Vou trazer para o arquivo da matriz. Vou no arquivo 2, bloco C170. Vou trazer também as informações aqui para o arquivo da matriz. Então, agora eu fiquei com 18. Vou salvar aqui. Aí eu tenho as informações no bloco C990, né? Então, se eu tenho 18 aqui mais 12, não é isso? Então eu já tenho 30. 30 mais 3 eu tenho 33. Aqui eu tenho mais um, 34, e aqui eu tenho mais um. Então, no bloco C eu vou ter 35 registros iniciados com o bloco C no arquivo. Vou salvar. Vou para o bloco D01. Tem indicador que tem movimento, é o 0. D010 tem o cadastro aqui do estabelecimento matriz. Preciso das informações do estabelecimento filial. Então, venho aqui na filial, primeira filial, levo a informação para o matriz, venho para a segunda filial, levo a informação para a matriz. É um processo bem repetitivo, né? Mas não tem outro jeito. Tá, então trouxe aqui para o D010 as informações. Agora eu preciso do D100, né? Na matriz D100 eu tenho 2 conhecimentos de transporte escriturados na matriz e eu tenho 2 na filial. Então eu vou trazer esses 2 da filial para aqui para a matriz da filial 1 e na filial 2 também provavelmente eu vou ter mais 2, ok? Trouxe aqui então para o registro D100, trouxe, tá, então tinha 2, ficou 6. Aí eu tenho o detalhamento de PIS no D101 e o detalhamento de COFINS no D105. Então, D101 vou pegar também as informações do estabelecimento filial 1 no bloco D101. Vou colar no matriz, vou lá no D101 também do estabelecimento 2 e vou trazer para a matriz. Então, fiquei com 6. Vou fazer o mesmo procedimento para o D105 da filial 01.
aqui, colei. Vou lá, D105, filial 02, copiei, colei. Tá. Então, eu tinha... E aí eu tenho o D990, que é o totalizador de blocos Ds, né? Então eu tenho aqui, ó, 1 mais 3, né? São 4, mais 6 são 10, mais 6 são 16, mais 6 são 22, mais 1 são 23. Então tenho 23 linhas iniciadas com bloco D no arquivo. Agora, aí eu tenho o bloco F. O bloco F é o último bloco aqui que nós vamos operar. Ele indica que tem movimento. O F010 só tem o cadastro do estabelecimento matriz. Eu vou pegar os dados lá do F010 das filiais também. Ó. F010 é o identificador do estabelecimento filial, que eu vou colocar no arquivo matriz. E também eu tenho a segunda filial aqui, que eu farei a mesma coisa. Ok? Ok, então trouxe também a informação aqui para o arquivo da filial da matriz. Aí o F100 são os demais documentos de operações, né? Geralmente são receita de aluguel, receita financeira, enfim, são outras despesas de energia elétrica, são outras receitas e despesas que influenciam na apuração de PIS e COFINS, né? Às vezes não tem documentos específicos e podem ser escriturados no bloco F do arquivo. Então, no estabelecimento matriz, eu tenho dois lançamentos. Eu vou pegar as informações do bloco F da filial, que eu tenho mais dois aqui. Ó. Vou pegar, vou trazer para a matriz, bloco F100, e o meu bloco F aqui também, né, da filial 2, F100, eu vou trazer também aqui para o arquivo matriz. O F100 eu trouxe, o F120 eu tenho um único lançamento na matriz. Provavelmente eu tenha também aqui na filial o F120. Eu vou trazer aqui para o estabelecimento matriz. E o segundo arquivo da filial, da outra filial, também vou trazer para o estabelecimento matriz. Então fiquei com 3 lançamentos aqui no bloco F120. Preciso totalizar, né? Então tenho uma linha aqui, mais 3 são 4, mais 6 são 10, mais 3 são 13, né? Mais uma são 14, ok? Então, até esse ponto tá tranquilo. Praticamente a gente já concluiu a união aqui. Só que temos outro pequeno detalhe a fazer no arquivo. Então, o que nós, só recapitulando o que fizemos? Trouxemos as informações dos arquivos das filiais, tudo para o arquivo matriz, né? Fizemos essa união detalhada, né? E agora o próximo passo é só mexer nos totalizadores finais do arquivo, que é bem simples, eu vou mostrar para os senhores. Pois todas as alterações que eu fiz, eu anotei aqui a quantidade no papel e eu vou estar replicando nos totalizadores finais para a gente gerar o arquivo consolidado. Então vamos lá. Aqui então vamos só recapitular a união que a gente fez. O que a gente fez no arquivo matriz, né? Eu coloquei aqui no 0140 o cadastro dos dois estabelecimentos das duas filiais adicionais. Eu cadastrei os participantes das minhas duas filiais adicionais, cadastrei as unidades de medida das minhas filiais, trazendo dos arquivos origem para este arquivo destino. Trouxe o cadastro de itens, né, o cadastro de produtos dos arquivos das filiais para o arquivo principal. Trouxe o cadastro de natureza de operação dos arquivos para este arquivo. Alterei o bloco 0500 colocando a numeração do último estabelecimento aqui filial no arquivo. Alteramos os totalizadores, porque à medida que eu acrescento linhas no arquivo, eu tenho que fazer alterações, né, dos totalizadores.
Então alteramos aqui a quantidade de registro do bloco A010, informamos os estabelecimentos que tem movimento, trouxemos as notas de serviço dos arquivos das filiais para os arquivos para o arquivo principal da matriz. Os itens das notas de serviço também das empresas filiais foram trazidos aqui para a matriz. Alteramos o totalizador de bloco do bloco A, né? Adicionamos linhas, aumentou a quantidade de linhas que iniciam com bloco que iniciam com A no arquivo, fizemos a alteração. No bloco 0C010 trouxemos, né, o cadastro do estabelecimento filial 1 e do cadastro do estabelecimento filial 2, trouxemos as notas das duas filiais, né, da filial 1 e da filial 2 para o arquivo principal. Trouxemos aqui também os itens, né, das notas da filial 1 e da filial 2 para o arquivo matriz. Alteramos totalizadores de registros do bloco C. Bloco D, 010, cadastramos o estabelecimento matriz, o estabelecimento filial 1 e o estabelecimento filial 2. Trouxemos os fretes que estavam escriturados no arquivo da filial 1 e da filial 2 para o arquivo matriz principal, o detalhamento de PIS e COFINS no bloco D101 do arquivo filial 1 e 2 para o arquivo matriz, detalhamento de COFINS dos fretes para o arquivo também da matriz, vindo dos arquivos das filiais. Aí o mesmo procedimento a gente fez aqui no bloco F010, demais documentos e operações, trouxemos as informações dos arquivos das filiais para os arquivos para o arquivo da matriz. O F120 mesma coisa, totalizamos o bloco F e paramos por aqui. Aí eu tenho o totalizador aqui 9900, que ele é um resumo de de quantidade de linhas que eu tenho no arquivo. Então, o bloco 0140 no arquivo original da matriz eu tinha 1. Como eu trouxe os dados das duas filiais, eu fiquei com 3. O bloco 150, que era o cadastro de participante, eu tinha 5. Como eu trouxe das minhas duas outras matrizes, das outras filiais, eu fiquei com 15. O bloco 0190, eu tinha 1, fiquei com 3. O bloco 0200, eu tinha 3, eu fiquei com 9. O bloco 0400 eu tinha 3, eu fiquei com 9 também. O bloco 0500 mantive 1, né? O bloco A010, né, ele ficou com 3. O bloco A100 ele ficou com 6. O A170 ficou com 6. O A990 ficou com 17. O C010 ficou com 3. O C100 ficou com 12. O C170 com 18. Vocês veem, é o próprio registro multiplicado por 3, né? O C990 ficou com 35. O D010 ficou com 3. Então tinha dois fretes, né? 2 vezes 3, né? Que seria as três empresas, ficou com 6. O D101, 2 vezes 3, ficou com 6. O 105, 2 vezes 3, ficou com 6. Aí o D990 ficou com 23. O F010 ficou com 3. O F100 ficou com 6. O F120 ficou com 3. O F990 ficou com 14. Esses outros nós não alteramos. Os blocos M não precisam ser alterados porque a apuração é consolidada e quando a gente validar o arquivo ele vai dar erro no bloco M, mas a gente tem um botão lá dentro do programa que eu posso fazer a gerar apurações e o sistema ele recalcula todas as informações de PIS e COFINS no arquivo, sem a necessidade de o usuário ficar alterando. Aí aqui, então os blocos que alteramos foram esses, né? Foram esses. Aí eu fiz aqui uma contagem à parte, vocês não vão ter aí. Então somente no bloco 999 eu passei de 137 linhas, eu passei para 217. Por quê? Eu já vim aqui, já fiz uma nova contagem de linha por linha do arquivo, então eu já fiz e cheguei nesse número. Então vocês devem estar perguntando, como você sabe? Eu fiz aqui o teste, eu fiz a contagem e eu cheguei nesse número. Que o bloco 999 é a contagem total de linhas do arquivo. Então fiz essa contagem total, vou salvar esse arquivo, vou fechar esse arquivo, vou fechar também os das filiais.
E agora, se eu não fiz nenhum procedimento errado, eu vou retornar esse arquivo de Excel já de forma consolidada para um arquivo para o formato TXT e vamos fazer a validação desse arquivo com as informações consolidadas. Vou abrir aqui, né, o programa novamente, vou vir em SPED.xml Excel e eu vou exportar o arquivo de Excel para o formato TXT. Vou selecionar aqui PIS/COFINS. Qual é o arquivo que eu vou selecionar? Vai ser esse arquivo aqui, ó. O arquivo matriz. Eu vou pedir para exportar. Ele me gerou um novo arquivo TXT na mesma pasta. E esse arquivo que foi gerado, eu vou até fazer o seguinte, aqui eu tenho três empresas cadastradas, eu vou excluir elas e vou importar esse novo arquivo para a gente ver se deu certo. Então, excluir uma empresa, excluir a segunda empresa e eu vou excluir a terceira empresa aqui. Fiz a exclusão e agora eu vou fazer a importação. É esse arquivo aqui, ó. Então, os três originais, consolidamos todos das filiais para a matriz e gerou esse TXT consolidado. Vamos ver se por acaso eu não esqueci de nada. Ele vai ter que ser validado. Lembrando que provavelmente ele seja validado e apresente erros no bloco M, a qual a gente vai fazer a geração de apurações dentro do programa para que seja recalculado as informações de PIS/COFINS, né? Tá. Então o arquivo está passando aqui nas regras de validação. Vamos lá. Ok. Ele deu alguns erros aqui, como eu disse para os senhores. Não tem problema quando ele der esses erros. Eu só preciso vir aqui em gerar apurações. Quando eu der um gerar apurações, o programa ele recalcula os blocos M. Ó. Vocês verem aqui, ó, quando eu clico em gerar apurações, ó, ele vai aqui, ó, M100, M, ele recalcula e dá um OK. Ele fez o recálculo, aí eu faço uma nova verificação de pendência, clicando no íconezinho verde aqui. Então, agora ele me apresentou somente dois erros, que é exatamente isso mesmo. Por quê? Porque ele não recalcula aqui o valor a pagar, o valor era 84 e 81, agora é 254,43. Este ele não recalcula, que é o bloco M205. Então, eu abri aqui o bloco M200, né? Copiei, ó. Quando eu dou um Ctrl C, ele dá esse barulho horrível aí no áudio, mas eu dei um Ctrl C, dou um salvar, venho no M205 e dou um Ctrl V, rolei. Aí o mesmo eu tenho que fazer aqui, ó, no bloco M600, que é o valor do PIS, do COFINS a recolher. Quando eu der um Ctrl C aqui, ele vai aparecer esse barulho horrível aqui. Copiei e eu venho aqui, então um Ctrl V, dá esse barulho horrível de novo. E quando eu clico para validar, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer a validação do meu arquivo, ok? Validou. Ou está consolidado o arquivo? Vamos ver. Aqui quando eu clico em bloco 0F, eu já consigo ver os meus três estabelecimentos. Ó. Estabelecimento matriz, filial 1, filial 2. Consigo ver as unidades de medida de cada filial, os produtos de cada filial. Então tá tudo separadinho aqui, ó, por natureza de operação, por cadastro de participante. Aí se eu quiser ver as notas, eu clico aqui na matriz, vem aqui nota fiscal, as notas fiscais da matriz estão aqui, ó, os itens das notas da matriz, eles estão aqui. E se eu quiser ver as notas de entrada, tá aqui, ó, as notas de serviço, ó, os itens das notas de serviço, as notas de compra, os itens das notas de compra. Tem frete, ó, que eu lancei aqui, ó, os itens D101, D105, tá tudo informado. Esses são os dados do matriz. Ah, da filial 2, se eu vier aqui, a mesma coisa. Tá tudo aqui.
Se eu pedir um relatório, eu posso pedir aqui um relatório detalhado por estabelecimento. Ele consigo selecionar aqui o estabelecimento ou esse outro aqui. Vamos ver esse outro aqui, detalhado por estabelecimento. Coloco todos, ele já me dá aqui, ó. Esse é o estabelecimento, esse é o que eu tenho escriturado no estabelecimento 1000 contra, que é o matriz. Na página, peraí, na página, não, aqui é o estabelecimento matriz, aqui é o estabelecimento 2 da primeira filial e aqui é o estabelecimento 3. Tenho minhas receitas no CST01 e as minhas despesas no CST50 aqui que geraram crédito. Então já está tudo consolidado aqui, as informações, matriz e filial. Posso gerar aqui relatórios diversos, ó. Já tudo consolidado por estabelecimento 1, estabelecimento 2, estabelecimento 3 e já foi feita a consolidação, né? O arquivo está validado, se clicar aqui, ó, o arquivo foi validado com sucesso. Então esse é o que eu queria mostrar para os senhores aqui nesta apresentação. Tem um detalhe muito importante. Os senhores viram, né, que foi um pouco trabalhoso porque eu tenho 3 arquivos aqui, né, e eu tive que manipular um por um, né? Então, só que eu vou ter casos que eu vou ter num arquivo 1000 notas, 2000 notas, 3000 notas, e eu não vou ter só uma filial, né? Eu tenho 10, 20, 15, 30, tem gente que tem, sei lá, 50 filiais. Não tem um jeito mais fácil? Aí nós temos uma rotina no sistema. Eu recomendo o usuário utilizar esta rotina aqui, ó, onde eu posso vir aqui e importar vários SPED para um arquivo de Excel. Só que este arquivo ele não está disponível na versão de demonstração. Essa funcionalidade não está disponível na versão de demonstração do sistema. Por quê? Aqui eu posso pegar, né? Vamos pegar aqueles 3 arquivos lá. Aqueles outros que a gente fez eu já apaguei. Então consegui, acho que mostrar para os senhores como funciona. Tomara que não dê pau na gravação, né? Senão tem que fazer tudo de novo. Então aqui eu já criei tudo em um único arquivo. Ao invés de eu ficar fazendo aquele um por um, aqui eu já botei já a informação, ó. 15 0150, 3 0190, 9 0 3 0500, enfim. Então eu já botei aqui ele desmembrado, né, de uma outra forma mais fácil de manipular. Aqui ele já trouxe 18, 12, enfim. Só que esta rotina ela não está disponível, né, na versão de demonstração do sistema. Então, era isso que eu queria mostrar para os senhores. Eu encerro essa apresentação por aqui, né? Espero ter ajudado. Aí, sei que o vídeo ficou muito grande, mas enfim, a gente não consegue fazer um vídeo menor porque tem que explicar de forma detalhada. E mesmo assim ainda, né, muita gente que é iniciante ou que não é da área, ou que tem dificuldade de entender a respeito da área, vai ter dificuldade também de entender aí o que eu fiz no vídeo, mas dos que estiverem assistindo já vão entender qual é a lógica aí para fazer essa unificação. Mas espero ter ajudado, espero ter de alguma forma ter contribuído para o conhecimento dos senhores aí, né? Ter auxiliado aí talvez na rotina do dia a dia de um de vocês aí. E qualquer coisa estamos à disposição. Aqui nesse slide tem o nosso contato, né? Tem o endereço de e-mail ali, atendimento@sisconv.com.br, tem o número de WhatsApp. Os senhores podem acessar o nosso site www.sisconv.com.br. Tem a opção de conversar conosco através do chat, através do WhatsApp. Pode enviar um e-mail. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Obrigado pela atenção dos senhores, por ter ficado até o final do vídeo, para quem ficou, né? E até uma próxima.